Beleza, iniciou a gravação. Então, gente, dando continuidade, nós estamos falando da UC 6.1. O C 6.1 ela fala de programas. Então, tem uma série de programas aí que a segurança do trabalho tem que desenvolver, tá bom? Então, essa que era a apresentação para me fazer ontem, tá? Então, só inverti as posições. Ontem eu falei de todos os programas, hoje eu vou falar das normas propriamente ditas, tá? Então, nós temos aí o programa de prevenção de riscos ambientais ou geral, né? E programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. Nós temos outros, né? Uma série de programas, mas vamos pensar primeiro nas normas, né? Vamos pensar primeiro as normas e aí o que pode ser criado de programas dentro da norma, tá bom? Está tendo uma mudança gigantesca da NR, então a NR1 mudou, a NR agora ela fala que todas as empresas têm que fazer um PGR, né? Um programa de gerenciamento de risco. Esse programa ele vai substituir o PPRA. Tá, então, o PPRA, a NR9 continua, mas vai ser totalmente reformulada e não vai ser mais chamado programa, tá? Então, vai ter um outro nome, como riscos ambientais, alguma coisa dessa forma, que ela vai continuar falando aqui nas metodologias, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Para não confundir a cabeça, tá, de vocês, eu estou falando ainda, como a outra não foi implementada, tá? Eu estou falando da velha, tá? Para vocês terem conhecimento, para depois, quando no segundo momento, né, não nessa competência, mas talvez quando a gente retornar em sala e tal, né, ou talvez antes, não sei, a gente então vai falar desses programas já atualizados. Eles não estão ainda, eles têm um ano para serem implementados e tal, o pessoal ainda não sabe nem direito como que desenvolve esses programas, mas nada é diferente do que tinha. Então, o PGR, que é esse programa de gerenciamento de risco, porque hoje a gente fala muito em gestão, então o pessoal quer tirar o programa de prevenção, né, que é o PPRA, e colocar um de gerenciamento, onde aponta todos os riscos com base o quê? Na estrutura do PPRA, né? A estrutura utiliza a estrutura do PPRA, mas faz a gestão, né? Então, criou aí uns mecanismos dentro da NR1 para criar esse mecanismo para fazer então essa gestão, tá? Até mesmo a questão de validade vai mudar, enfim, né? Questão de custos também, então a proposta é essa, tá bom? Então nós vamos falar desses programas, mas primeiro a gente tem que conhecer as normas, né? Aqui eu só estou com 36 normas, tá? Aí ainda fala da 37, fala 38, falam, né? Então vamos só entrar no mérito de agora, tá bom? Então vou falar das normas aqui, pelo menos as normas principais, para vocês começarem a entender um pouco mais, tá bom? A NR1 que fala das disposições gerais, ela fala lá desde do que cabe ao empregador, o que cabe ao empregado, então ainda continua falando das permissões e das proibições, só que agora ela fala de uma forma um pouco mais agressiva, né, dizendo que a empresa é obrigada mesmo a desenvolver programas, assim como também não tira a obrigação do funcionário, né? O funcionário ele tem que saber das suas responsabilidades, então é uma coisa muito mais encorpada, tá? Do que simplesmente está escrito aqui, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina no trabalho, né? Elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos empregados, né, por comunicados, cartazes e meio eletrônico. Então, essas questões, né, olha, você tem que falar com o cara assim, tal, falar assado, você tem que ir lá na fábrica, puxar a orelha dele, e isso eles estão tirando de cenário e colocando como uma gestão, como uma forma mais lúdica, uma forma mais bonita da gente poder desenvolver essas nossas atividades, entendeu? Criando programas mais efetivos, conseguindo analisar todos os indicadores de acidentes, então fazer uma coisa assim muito maior, tá? E tudo isso vai ter que ser evidenciado, tá bom? Então, voltou, caiu a internet, acho, e voltou. Estão me ouvindo? Sim.
Tá bom, então desculpa aí alguma coisa que porque eu falo assim, ó, você caiu o sistema, enfim. Aí a gente tem aqui as atribuições ainda, né, as obrigações ainda dos trabalhadores, né, do empregador, que é o quê? Informar os trabalhadores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque está dando como está carregando aqui o slide. Eu estou Então, ouvindo aqui, professor, estou ouvindo. beleza. E vocês estão conseguindo chegar ao slide? Sim, Sim. eu Então tá estou. bom. Então, beleza. Aí, então, informar os trabalhadores, né, primeiro sobre os riscos profissionais que possam originar-se em locais de trabalho, lá na letra C, e os incisos, né, 2, que fala os meios para prevenir, e o 3, os resultados de exames médicos. Então, só que isso vai ser de uma forma mais efetiva, né? Então, ele só dá aqui as indicativas que a gente tem que fazer, mas a gente vai ter que fazer, nesse programa de gerenciamento de risco, a gente vai ter que mudar essa característica, vai ter que informar de uma forma mais robusta, tá bom? Aí tem a D, que é permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização, isso já acontece, né? Ou seja, a ideia também desse PGR é ativar mais a CIPA, fazer com que a CIPA seja também mais atuante, tá bom? Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente. Isso no PGR, ele vai ser muito mais agressivo também, em questão de analisar e investigar acidentes, né? Utilizar o máximo de ferramentas possíveis para quê? Para que acidentes semelhantes não ocorram mais. O INSS ele não quer mais acidentes no colo dele, acho que nós já falamos muito disso. E aí o empregado, né, cabe ao empregado o quê? Cumprir as disposições legais, então nesse PGR vai dar uma força maior para a empresa e vai dar uma liberdade de advertências e até mesmo ser mandado embora por justa causa, né? A questão de usar EPI, a questão de submeter-se a exames médicos, né, porque o funcionário é obrigado a fazer esses exames, né, e colaborar com a empresa, né, na aplicação das normas. Então a gente as normas não foram nós que criamos, a gente passa para o funcionário, que é aquela questão que a lei não é nossa, a lei é do governo, né? A NR4, ela fala do SESMIT, então é evidente que no PGR vai dar muito mais força para o SESMIT já tem força, mas as empresas vão enxergar de uma forma melhor, porque vai ter que fazer muitos programas, até inclusive para colocar no e-social. Então, no SESMIT, que é NR4, estabelece parâmetros para dimensionamento de pessoal técnico para gestão de riscos, né, de acordo com o porte da empresa, grau de risco, né, número de empregados, que você já sabe dimensionar o SESMIT, né, sobre o ônus exclusivo do empregador, né? Nessa NR estão os quadros para consultar tanto o CNAE, né, a Classificação Nacional da Atividade Econômica, e também inserção de dados, né, sobre acidentes e doenças de insalubridade, que são aqueles quadros, né, o quadro 3, o quadro 4, o quadro 5, o quadro 6, né, que a gente acaba preenchendo. A gente não precisa mais mandar para o Ministério do Trabalho, mas a gente tem que segurar conosco, porque pode ser que o fiscal do Ministério do Trabalho venha em peça, tá bom? Então, é importante que lá no 4.2 da norma, ele fala assim, que compete aos profissionais integrantes do SESMIT fazer o quê? Né? Na linha F, fala promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes no trabalho, doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Isso é uma das atribuições nossas, né? Então, isso só estou pegando uma parte, né? Eu peguei só o item da norma para vocês enxergarem. Então, é importante saber o que a norma fala e o item importante da norma, que é desenvolver, né, tanto essa parte de conscientização, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Mas educar o funcionário para que ele não sofra nenhum acidente. Lá na NR7, que fala do PCMSO, então ele estabelece critérios e também metodologias, né, para a elaboração do PCMSO, né? Incluindo parâmetros para o que? Controle biológico e monitoração da exposição ocupacional ao risco. Estabelece também diretrizes e parâmetros também que para o acompanhamento da audição em relação ao ruído e para a interpretação de radiografias do tórax, né? Obrigatoriedade de realizar exames médicos nos trabalhadores
e de manter pessoal técnico para gestão de risco em articulações com as NRs, né? Então, é importante que nós conhecemos o que fala o PCMSO, ler a NR7, entender até mesmo aquele quadro anual, porque às vezes você vai fazer a gestão da segurança do trabalho numa empresa que não tem um departamento médico e a gente tem que terceirizar, né, o departamento médico. Então é importante nós termos todas essas documentações na mão. Então, do objetivo do PCMSO, que ele diz que estabelece a obrigatoriedade, né, de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores de instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, talvez você fale, pô, Milton, mas caramba, sempre você fala assim, instituições que admitam trabalhadores como empregados, mas todo mundo não é empregado? Não. Funcionário público não é empregado, entendeu? É um servidor público, tá? Então, essa é a diferença. Por isso que esses órgãos públicos são servidores públicos, e aí não tem a necessidade de ter essas questões de segurança do trabalho. Eles até têm, pela questão do próprio estatuto, né? Ou seja, ele municipal, ou estadual, ou federal, ele tem questões de segurança do trabalho, tá? Eles têm, mas não são tão rígidas como as empresas seletistas, né? Que são funcionários que são regidos por CLT, tá bom? Então, a SNR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação de negociação coletiva do trabalho, tá? Então, podem ser ampliados, isso não tem problema nenhum, se questão do sindicato, às vezes o sindicato, ele tem lá a sua convenção, e a sua convenção, às vezes, ela tem uma condição favorável para a questão de segurança do trabalho, então isso é muito importante. Tá? Então, ela sobrepõe a CLT. Tá? Então, por isso que é importante vocês conhecerem o quê? As convenções dos segmentos que vocês trabalham. Então, você está lá no trabalho, então você tem que conhecer a convenção de cabo a rabo. Para que conhecer a convenção? Para saber o que a convenção ela está falando, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você fala assim, mas a CLT fala isso, é verdade, mas às vezes a convenção, que ela sobrepõe a CLT, ela tem alguma coisa a mais, tá bom? Então é super importante. Então caberá à empresa contratante da mão de obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes. É lógico, né? Então toda vez que você vai contratar uma empresa prestadora de serviço, a gente senta, faz integração, fala de todos os nossos problemas e aponta onde eles vão trabalhar, como que deve ser trabalhado, como que a gente entende em questão de segurança, só vamos permitir trabalho a partir de análise preliminar de risco e por aí vai, entendeu? Quanto maiores forem os programas que você desenvolver, melhor, tá bom? Isso é super importante. Lá na NR9, né, que é isso que eu acabei de falar no início da aula, que está tendo uma reformulação nas normas, tá? E a NR9, o que vai acontecer? Ela vai sair o programa na frente, então ela vai continuar como riscos ambientais, mas talvez com metodologia de análise, alguma coisa dessa forma, tá? Então, a NR9 hoje, ela estabelece critérios, né, para elaboração de um programa de identificação e controle de riscos do ambiente de trabalho, integrado ao projeto de gestão de riscos na empresa. Então é importante que você, acho que lê muito essas questões quando a gente fala em segurança do trabalho, o pessoal fala em gestão. Mas gestão daqui, gestão de lá, gestão daqui, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer, tá bom? Então, hoje, se você assumir, assim que você se formar, você vai entrar numa empresa, está numa grande empresa, né? Eu recomendo que aí você, chegando nessa empresa, você tem um monte de atividades para desenvolver. E aí você não consegue desenvolver todas essas atividades ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer o quê? Uma gestão, né? Uma administração do seu tempo, uma administração do quê? De todos esses trabalhos.
Então, você vai fazer a gestão da segurança do trabalho, você vai fazer a gestão do meio ambiente, você vai fazer a gestão, às vezes, até da gestão da qualidade, você vai fazer a gestão da limpeza, a gestão da portaria, gestão de outras questões como manutenção, gestão de análise de máquinas e tal. Então, você vai ver muito disso, né? Então, isso é importante, tá bom? Então, lá na NR9, ela fala o seguinte, né? Que onde eu parei aqui, critérios de exposição ocupacional, aqui. Então, define critérios para prevenção de distúrbios decorrentes da exposição ocupacional à vibração, determina a elaboração do PPRA para gestão de riscos, de acordo com metodologia de projetos, devendo ser acompanhada pelo SESMIT, articulada as outras normas, né, participação da CIPA, né, que a gente ajuda eles a fazerem o mapa de risco e tal. Então, isso é importante. Na nova característica, na nova NR9, o que vai acontecer? Só vai entrar essa parte aqui, tá? Então, é evidente que eles vão mostrar as metodologias para avaliação, que hoje lá tem vibração, então eles vão incluir as outras, né, os outros riscos, tanto físicos, químicos e biológicos, eles vão incluir lá como que a gente vai avaliar, tá bom? Lá na 15 vai ter os limites de tolerância, e na 9 como que deve ser as avaliações. Isso é a proposta inicial, tá bom? Então, do objetivo do campo de aplicação, né, é o que? Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores, né, instituições que admitam trabalhadores como empregados. O programa de prevenção de risco ambiental, ele visa o quê? A preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, né, através do quê? Presta atenção, tá? Presta atenção. Antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais. Então, sempre que alguém te falar em PPRA, ou falar de qualquer programa relacionado à segurança do trabalho, primeiro a gente, antecipação, reconhecimento, avaliação, tá bom? Então, esses três são os pilares aí para uma elaboração do PPRA e também vai ser do PGR, tá bom? Aí a gente pula lá para a NR12, aí nós passamos, né? Evidente, passamos que elas são super importantes também, a NR10 que fala de eletricidade, a 11 movimentação de carga, são super importantes também. Nós não estamos deixando elas de lado, tá? Mas nesse momento de falar de gestão, né, de falar do programa de gerenciamento de risco ou essas novas gestões que eles estão incluindo, né, na questão de segurança do trabalho, a 12 ela é super importante. Tá? Nós até falamos na outra, né? Ontem nós estávamos falando do PPRPS, Programa de Prevenção de Risco em Prensas e Similares, o PPRPS, tá? Então, é uma preocupação gigantesca a parte das máquinas. Então, a NR12 teve uma reformulação, vai ter mais e eu acho que não vai parar por aí, tá? A cada dia que passa, as máquinas elas acabam tendo uma tecnologia maior, mas porém começa a criar outros tipos de riscos, tá bom? Então antigamente as máquinas eram muito barulhentas e tinham um monte de vapor, uma loucura, e aí começou a diminuir, aí diminuiu o ruído, o vapor, aí virou elétrica, não sei o que, tal, e até hoje está robô e tal, então as coisas estão modernizando e os riscos também estão se diferenciando, e a gente tem que estar acompanhando isso, tá? Isso é super importante. Então, na NR12, que estabelece o que? As condições para instalação de máquinas e equipamentos, enfatizando os conceitos de fase de utilização, de sistema de segurança e de falhas segura, tá? Obrigatoriedade de obediência às normas técnicas para a proteção do trabalhador na utilização de máquinas e equipamentos, priorizando sempre a proteção coletiva e a organização do trabalho, observando as qualificações e as capacitações dos trabalhadores. É super importante a gente ter isso em mente, que quando você pega um trabalhador executando uma atividade numa determinada máquina ou utilizando uma ferramenta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é saber se sabe mexer nisso,
entendeu? Isso é importante. Você sabe mexer nisso? Aí eu sei mexer nisso. Aí eu não sei mexer nisso. Opa, aí eu só ouvi falar, o fulano me ensinou. E isso é importante, porque às vezes você vai pegar um cara que está mexendo numa máquina, ô filho, você sabe mexer nisso aí? Não, fulano me ensinou agora, então eu não tenho problema. É lógico que tem, para, sai daí. Você tem que estar capacitado para executar uma atividade numa máquina dessa, meu. Não sei se vocês lembram recentemente aí, se não me engano foi na Praia Grande, Santos, sei lá, aqui no litoral, o camarada foi e pegou um trator. Se você quer um trator gigantesco, passou por cima lá de uma senhora, entendeu? Então, é complicado, a gente tem que estar atento a isso, entendeu? A gente tem que estar muito atento a essas questões. Então, a gente tem que saber se o camarada ele tem habilitação para isso ou não tem habilitação para executar essa atividade, tá bom? Então, a NR12, lá na 12.110, ele fala, devem ser elaborados e aplicados procedimentos de segurança e permissões de trabalho para garantir o que é a utilização segura de máquinas e equipamentos em trabalhos em espaços confinados. Então, isso é uma parte, além da NR33 que fala em espaço confinado. Nós estamos falando ainda em procedimento de segurança e permissões de trabalho. Quantas permissões de trabalho a gente faz para funcionários para executar qualquer tipo de atividade? Entendeu? Que a gente dá permissões de trabalho. Um exemplo, são vários, mas o cara vai mexer com corte e solda, né? Vai mexer com solda ou corte, a gente dá uma permissão para o cara trabalhar com isso. O camarada ele vai trabalhar em altura, a gente dá uma permissão de trabalhar em altura. Ele vai entrar em espaço confinado, a gente dá um trabalho para espaço confinado. Ou outras, né? Se o cara vai trabalhar em inflamável, a gente dá uma permissão para o cara trabalhar lá, uma permissão para entrar em cabine primária, enfim. Existem diversas permissões que ficam sobre a nossa guarda, tá? Para quê? Para que nós tenhamos certeza absoluta que o cara que vai lá, a gente controle, a gente sabe quem vai mexer naquele negócio, casas e máquinas, inclusive, né? Só pode entrar em casa e máquina com a nossa autorização. Então, isso é muito importante, tá bom? Procedimentos de trabalho de segurança, então no 12.130 ele fala que devem ser elaborados procedimentos de trabalho de segurança específicos, padronizado, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco. Então, olha que interessante, né? Deve ser elaborado procedimentos de trabalho. Então, a gente, quando cria um procedimento, como que eu vou criar um procedimento? Eu vou chamar os funcionários, falar, vocês que trabalham nessa máquina, trabalham, então nós vamos criar um procedimento para essa máquina, para que todos os funcionários trabalhem da mesma forma. Então, vamos aqui chegar a um denominador comum, beleza? Beleza. Então, como que faz? É assim, assim, assim. Então, a gente vai escrever no passo a passo das atribuições que eles estão falando. Olha, primeiro faz isso. Não, primeiro tem que fazer isso. Então, o primeiro passo liga a máquina. Não, o primeiro passo liga o disjuntor, depois liga a máquina, depois não sei o que, depois faz isso, aquilo, tal. Aí você cria um procedimento para aquela máquina, tal, digita, todo mundo assina, os responsáveis, eu tenho o costume de fazer isso. Eu discuto com todo mundo, tá, eu vou lá, então, vocês que operam a máquina, como que é? E tal, eu vou entendendo a funcionalidade da máquina, a galera vai me falando como que é, eu vou escrever isso que eles falaram, os tópicos passo a passo, tá? Etapa 1, 2, 3, tal, pá. Aí, no verso do mesmo papel, na frente tá o procedimento no verso, quem são autorizados, os caras me assinam, eu pego uma cópia, né, fica original comigo, coloco uma cópia na máquina, eu pego um saquinho plástico e coloco dentro, então tá na máquina, tá? Para de uma forma que antigamente eu até colava, né? Mas eu achei melhor já deixar com a assinatura, porque assim, para comer o toco do cara, fala, porra, mas você não assinou aqui, caramba, você está fazendo errado, né? Então antigamente eu só colava, então colocava na máquina, o cara olhava lá, ele seguia aqueles procedimentos, porque na hora que eu passasse, eu olhava para o cara e eu já conhecia o procedimento. Ou se eu não conhecesse, eu ia ler lá o procedimento. Falei, o que você está fazendo? Então, vamos ver. Vamos ver se você está fazendo certo. Ficava ali acompanhando o trabalho do cara, né? Então, isso é importante. A gente acaba conhecendo mais segurança do trabalho a partir do quê? Do operador, que é o cara que conhece profundamente as máquinas. Então, se a gente conversar com o Elton aí, que trabalha com máquinas, aí eu vou falar, pô, então tem cara que trabalha do outro jeito. Não, nós temos que padronizar. Nós temos que fazer com que todos os funcionários trabalhem da mesma forma, segura. Então, para isso, eu vou discutir com todos os funcionários que trabalham ali a forma mais eficiente, mais segura. Coloco item,
Primeiro, liga a máquina. Segunda, papapá. Terceiro, BBP. Quarto, papapá. A máquina vai observar isso, observar aquilo. Se der problema, faz isso, papapá, papapá. Tudo escrito, tudo tranquilo. Bom? Então, isso é super importante a gente criar esse procedimento. Hamilton, como que a gente vai fazer o procedimento? A gente vai ver depois como criar procedimento. Não é nada também de bicho de sete cabeças, mas também nessa competência eu vou mandar um monte de material para vocês. Acho que essa é o C, que vocês vão receber um caminhão de material, mas um caminhão de material. Tá? Que eu acho que é uma das mais importantes, né? Então, são um monte de procedimentos, como desenvolver procedimentos, como criar procedimentos, como fazer PPRA, como fazer PGR, como fazer, enfim, PCA, como fazer tudo, eu vou disponibilizar para vocês. É muita coisa. Então, eu vou começar a disponibilizar aos poucos. Aí a gente vai para 17, a 17 fala ergonomia, né? Então estabelece o quê? Parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, obrigatoriedades de realizar análise ergonômica, a prevenção de riscos nos ambientes de trabalho, tá? É obrigatório. E agora uma coisa pior, porque a gente tem que colocar todas essas questões aonde? No e-social. Então, na hora que a gente vai lançar as coisas do e-social, tem uma planilha que só fala de coisas ergonômicas. Então, é um monte de coisa, é muita coisa, gente, não tem a noção. Aí, no programa de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais, dentro da NR17, aí está lá. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, além de atender a NR7, deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos identificados na análise ergonômica. Então, veja só, quando for feita uma análise ergonômica, né? Então, viu a análise ergonômica? Então, o que tem na análise ergonômica? Tem isso. Esse resultado, essa análise, tem que passar para quem? Para o médico. Para que o médico vai pegar e vai pegar essa análise e vai ver o que ele pode fazer de exames complementares, o que ele pode adotar de relacionamento com o empregado ou junto com a administração para mudar o horário de trabalho, enfim. Então, vai ter uma discussão gigantesca. Tá? O empregador deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para o quê? Para detecção precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho, comprovadas, objeto de suspeita que inclua procedimentos de vigilância passiva, processando a demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos, ou seja, então a gente tem que estar muito preocupado quando a gente chega na empresa e o médico, né, que a gente tem que mandar todo mundo para o médico, então o camarada não está bem, a gente manda para o médico vai conversar com o cara. Se tiver o departamento médico, evidente, ou quando o médico for lá, a gente tem que mandar esses funcionários para lá, para quê? Para ele fazer essa vigilância, para ele conversar com todo mundo, principalmente no momento de hoje. Então, o cara começa a sentir uma febre, começa a sentir alguma coisa, o médico é capaz de avaliar para saber se o camarada dele está dentro dos quadros da Covid-19 ou não. Bom? Então, é super importante, tá? Então, o caso, às vezes, ele até, né, por intermédio de exames médicos, ele pode pedir alguns exames médicos aí, além dos exames obrigatórios por norma, né, como que a coleta de dados sobre sintomas referentes ao quê? Aparelho psíquico, né, osteomuscular, vocal, visual, auditivo e analisando e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas, né, de epidemiológica, né. Então, o médico consegue ter todas essas informações. No momento que ele tem essas informações que são funcionais, que nós encaminhamos para o médico, o cara está com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça aparentemente não é nada, né, para a gente. O que é uma dor de cabeça? Não é nada. Vai no médico. O médico vai falar: o que você tem? Tem dor de cabeça, né? Você tem dor de cabeça? Tem. Você tem dor de cabeça? O que está acontecendo com essa dor de cabeça? Eu estou por causa disso. Então, ele consegue puxar um fiozinho dessa dor de cabeça e, às vezes, perceber que essa dor de cabeça ela tem uma relação com a atividade, né? Então, ele consegue perceber que tem uma relação com a atividade. Então, ele consegue detectar isso aí, ele consegue pegar o fiozinho, tá? Ele consegue pegar. Então, isso que é importante. Aí você tem todo problema que tiver em casa, ou na fábrica, você manda para o médico. Estou com dor de cabeça. Não sei, estou com uma dor na coluna. Vai no médico.
a gente manda para o médico. Olha o departamento médico, o que você tem? Eu estou com uma dor aqui. Então o médico vai analisar, mas qual a atividade que você desenvolve? Eu abaixo, levanta. Ah, entendi. Então ele vai ver que tem um nexo causal com o quê? Com essa atividade que ele desenvolve. Então vai ficar muito mais fácil ele perceber isso, entendeu? Então ele consegue detectar isso. Por isso que é importante a gente mandar para ele fazer essa vigilância epidemiológica de todos os problemas que tem na empresa. Isso é super importante, tá bom? No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, os empregadores devem implementar, entre outras medidas, o quê? Modelos de diálogo, né, que favoreçam a micropausa e evitam carga vocal intensiva no operador. Então, às vezes, é mais para telemarketing, né? Então, o camarada que trabalha no telemarketing, ele fala muito, né? Então, se o camarada ele fala muito, né? Imagine só, ele está lá falando o dia inteiro. Isso não pode acontecer alguma coisa? Lógico que pode trazer algum transtorno para ele, não é verdade? Pode acontecer. Mas quem sabe disso? Normal, né? Normalmente a gente que não entende disso, não vejo nada demais, né? Tô vendo nada. Nada demais, o cara, ele tá falando demais, mas eu também falo demais, qual é o problema? O médico vai avaliar, tá bom? Então, olha que interessante que já fala na norma, né? Que eles criam um mecanismo para avaliar isso, a questão das cordas vocais até. Inclusive, professor tem muitas, às vezes tem pessoa que tem até câncer, né? Nas cordas vocais, de falar, às vezes ela fica com calo, enfim, tem um monte de problema, mas a gente não sabe, quem sabe é o médico, tá bom? Então, está lá no NR17. Aí ainda tem, falando da NR17, ele fala lá que as análises ergonômicas de trabalho devem contemplar no mínimo para atender a NR17. Então, descrição das características do posto de trabalho, isso quando vai fazer uma avaliação ergonômica tem que constar, né? Referente ao quê? Mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico para execução de trabalhos em condições de posicionamento, movimentação de segmentos corporais. Eu estou cansado de ver, gente, mas cansado de ver prédios, principalmente prédios antigos, né, ou recepções antigas, né, que assim, antigamente se colocava a recepção, né, a recepcionista, mas como que a recepcionista ela trabalhava? Ela registrava as pessoas na mão, ou seja, era um balcão alto, embaixo era outro, né, outro balcão, onde ela se debruçava ali, escrevia, tal, ou seja, o punho dela ficava, tal, beleza, tranquilo. Só que com a modernidade, o que eles fizeram? Eles tiraram a pasta, né, ou a prancheta dela, ou a folha dela, e colocaram no computador. O que acontece com isso, né? Mudou totalmente a estrutura ergonômica para essa pessoa poder trabalhar. Tá? Eu vejo um monte disso aí, acho que vocês estão cansados de ver, sabe? Locais que eles têm um balcão que a pessoa era feito na mão, ou até mesmo mesas que não são nada ergonômicas, o cara tem que ficar debruçado com o braço para cima, entendeu? A cadeira às vezes são fixas, não são nem cadeira com roda, e nem tem suporte, né? Para colocar o cotovelo, né? Para deixar alinhado com a mesa, enfim, uma série de transtornos aí que vai trazer o que? Quando vai fazer uma avaliação, vai ver que estão totalmente irregular, tá bom? Aí nós temos a avaliação da organização do trabalho, demonstrando o quê? O trabalho real e o trabalho prescrito, e isso é super importante. Nossa, mas eu não entendi. O que está escrito que o cara faz? Tal coisa. O que ele efetivamente faz? Outra coisa. Tá aí. A resposta está aí. O que está escrito, ou prescrito, a atividade do cara, e o que o cara faz. Por isso que no PPRA a gente escreve a atribuição dele, né? A função dele, auxiliar de escritório, as atribuições dele, tal, porque é aí que você vai ver realmente os riscos que ele está exposto. Descrição da produção em relação ao tempo alocado para as tarefas, variações diárias, semanais e mensais de carga de atendimento, incluindo variações sazonais e intercorrências técnico-operacionais mais frequentes, né? Número de ciclos em trabalho em sua descrição, incluindo trabalhos em turno, trabalho noturno, né? Porque tem, evidente, o cara que dá uma certa produção de dia, a produção da noite, ela acaba sendo menor, tá?
ocorrências de pausa entre ciclos, né, que normalmente, principalmente em entrada de dados, a lei fala que a cada 50 minutos, né, de entrada de dados, você descansa 10, né, não é descansar, você para, né, com a entrada de dados, não é para você ir lá dormir 10 minutos, né? Então, isso que o pessoal acaba confundindo. Então, trabalhou 50 minutos, utiliza 10 minutos para ir no banheiro, alguma coisa, tomar uma água e volta aonde vai fazer o quê, né? Fazer até, às vezes, uma ginástica laboral, né? Fazer o alongamento, apertar, né, aquelas bolinhas, enfim, tá? Explicitação das normas de produção, né, das exigências de tempo, da determinação do conteúdo de tempo, do ritmo de trabalho e também do conteúdo de tarefas executadas, né, a mesma coisa. Então, histórico mensal de horas extras realizadas cada ano, é importante isso, né, às vezes a pessoa não se dá conta, mas o camarada está fazendo hora extra constante. Mas puta, mas da hora extra é bom que o cara ganhe um dinheirinho a mais. Sim, mas você concorda que ele acaba se desgastando muito mais. Ele se desgasta muito mais. E a probabilidade de tanto ter um acidente na hora extra, como também ter um desgaste maior na hora extra, ele é gigantesco. Aí vem os relatórios estatísticos da incidência de queixas de agravos à saúde, né, colhida pela medicina. Então, isso é importante. Eu lembro que lá na fábrica nós tínhamos ginástica laboral, e a menina, né, a fisioterapeuta, né, que dava, né, ministrava as aulas laborais, eram 2 vezes por dia, de manhã, antes de entrar, os funcionários, né, ficavam parados, aí a professora dava lá os exercícios, e à tarde, né, e era interessante que, aí quando eu entrei, tá, e aí, você faz o quê, né, eu faço a ginástica, tal, mas só a ginástica você não faz nenhuma anotação? Eu falo, às vezes o pessoal vai me reclamar. Eu falei, tá, você faz o que quando te reclama? Eu indico um exercício. Mas só isso não é o suficiente. Vamos começar a fazer isso em gráficos, saber em estatística, quantas queixas você recebe, tá? E que essas queixas elas sejam levadas para o departamento médico, para o médico saber também fazer as avaliações dele. Não, tudo bem, tá? E é até importante para você, porque essa pessoa está com uma determinada queixa, você não acha que você deveria mudar o exercício, né? Talvez mudar a questão do exercício. Olha, eu estou fazendo exercício X, mas as queixas, elas estão, vamos supor, estou fazendo exercício para o braço, mas as queixas estão nas costas, será que não é interessante também fazer um exercício na lombar, um alongamento, alguma coisa que eu não sou qualificado para falar, mas né, o pessoal dos fisioterapeutas com certeza são. Então, é importante, ela começou a entender isso, né, digerir melhor, e a coisa começou a andar super bem, né, fazer relatórios, me mandava um relatório e a gente copiava o médico, né, mandava um relatório para o médico queria conversar com essas pessoas que tinham dores, porque ele queria entender um pouco mais. Você está com dor nas costas, por quê? Aí era uma coisa individual. Por que você está com dor nas costas? Porque eu abaixo, levanta, opa. Então você tem que avaliar um monte de fatores, né, não nós da segurança do trabalho, mas o médico. Relação de idade da pessoa, quantas vezes ele faz, os ciclos, né, com a repetitividade, e com certeza ele já consegue detectar os problemas que isso pode gerar. Então, ele pode pedir um exame, uma radiografia, uma ressonância, ele pode avaliar isso aí tranquilamente para resolver, tá bom? Aí nós temos aí relatório de avaliação de satisfação no trabalho e clima organizacional se realizados no âmbito da empresa. É importante saber se os funcionários estão se sentindo bem, né? Então, não é só queixas, né? A gente sempre também quer saber do bem. E aí, você está bem? Estou bem, tal. Sente dor? Não sinto. Então, de, sei lá, X pessoas, uma está com dor de cabeça. Vamos avaliar essa dor de cabeça, né? Vamos avaliar. Você sabia que muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar. Sabia que muitas vezes as pessoas têm dor de cabeça, mas não é na cabeça, é por causa dos olhos? Que aí a gente pode entrar com a questão de luminosidade, né? Ver se o nível de iluminamento está suficiente, ou se a pessoa está com problema mesmo de vista, que ela tem que passar no oftalmo para fazer essa correção. Olha que interessante, não é verdade? Então, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, mas estou com dor de cabeça. Como é que te manda para o médico? O médico ele já consegue perceber isso. Às vezes ele olha, mas é daqui, é de lá, né? Ele tenta puxar uma linha e tal. Às vezes ele consegue identificar que essa dor de cabeça é das vistas.
Você dorme pouco? Ah, porque ele vai questionando a pessoa, entendeu? Você dorme pouco? Não, você faz isso, você faz aquilo, papapá, papapá, postura, para lá e para cá. O camarada consegue. E aí ele consegue definir, depois falar, não, o problema é visão. Então, vou fazer um exame de vista. Fez um exame de vista, colocou um óculos, acabou o problema. Entendeu? Como que é importante, tá? Aí, nós vamos para 18. A NR18 é o PCMAT, tá? Que no novo sistema do PGR, ele sai fora. O PCMAT, ele também, o PGR ele vai substituir tanto o PPR como o PCMAT, então esses caras vão acabar saindo de órbita, né? Mas eles vão ser reestruturados também, tá? Aí começa a 18, né? Que fala do PCMAT, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização e de capacitação, que o objetivo é o quê? A implementação de medidas de controle, sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições do meio ambiente, de trabalho na indústria da construção civil, tá? Estabelece recomendações, técnicas e procedimentos, e introduz o quê? Um glossário com expressões utilizadas nas atividades. Obriga a elaboração de programas de condições do meio ambiente no trabalho na indústria da construção e uma CIPA específica em articulação com as exigências do PPRA da NR9. Então, tem o PPRA, tem o PCMAT, tem a CIPA, tá? Então, acaba tendo 3 programas, né, distinto, né? A CIPA, que tem a sua linhagem, o PPRA, que tem a sua linhagem, o PCMAT, que tem a sua linhagem. Agora, com essa nova mudança, certeza vai ser só o PGR, então ele vai abraçar tudo, ele vai ter que colocar as duas questões, e aí, com certeza, na construção civil, ele vai ser um pouco mais encorpado, tá bom? Então, o programa das condições meio ambiente do trabalho na indústria da construção, né? Primeiro, são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos acima de 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos dessa NR e outros dispositivos complementares de segurança. É lógico, não é só o PCMAT, você tem que respeitar todas as normas, tá? Ele deve contemplar as exigências contidas na NR9, então olha que interessante, né? O PCMAT ele deve contemplar as exigências da NR9. Então, ele não é sozinho, tá? Ele é um complemento. Então, tem a NR9 dentro desse cara. Porque, como eu falei ontem, esse programa de condição, não é isso? Né? Então, é um programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, as condições de trabalho. Então, tá lá um local para o camarada jantar, um local para o cara almoçar, um local para o cara ir no banheiro, um local para dormir, um local, enfim. Tudo isso aí tem inserido também nesse PCMAT, tá? Ele deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do trabalho. Ele deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, e essa implementação aí nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador, né, ou do condomínio, quando tiver mais do que uma empresa. Aí a gente pula também para outro programa que a gente vai ver lá no 22, né? Então, o 22 que nasce o PGR e que existe o PGR já há um bom tempo. Na 22, estabelece diretriz de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que o objetivo é o quê? A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na mineração, incluindo o uso de explosivo, comunicação e sinalização. Elaboração de uma CIPA específica, que é uma CIPA-MIN, que é a CIPA da mineração, e dos programas de gerenciamento de riscos semelhantes ao PPRA, entendeu? Então, se nós entendermos um pouco do PGR, se você ler bastante do PGR da 22, vai ser muito mais fácil você desenvolver um PGR aí para qualquer segmento, tá bom? Então, cada empresa ou permissionária de lavra garimpeira, o que é? São as empresas que são que têm a permissão, tá, a fazer o garimpo, fazer lá a retirada de minério, porque é sabido que do solo para cima
é seu. Do solo para baixo é da União, é do governo, tá? Então, do solo para baixo é do governo. Então, a área é do governo, ele dá a permissão para o cara fazer isso. O cara não vai comprar uma terra, vou começar a garimpar aqui. Não pode. Não pode. Ele tem uma área, tá? A área dele, ele vai pedir permissão, aí o governo dá permissão para ele poder fazer ali o trabalho. Mas é muito complicado, porque o camarada que vai mexer com mineração, ele tem que garantir o que? A questão ambiental, que é o quê? Eu vou destruir isso aqui, depois eu vou reestruturar e deixar ele como quero, tá bom? Durante X tempo eu vou explorar isso aqui, daqui a pouco eu paro de explorar aqui, vou em outro lugar, aí eu trato isso aqui como se nada tivesse acontecido, bom? Mais ou menos a ideia é essa. Acontece, aí já é outra conversa, né? Mas normalmente essa que é a conversa. O cara tem que ter um documento comprovando que ele vai estragar aqui, mas depois, quando ele passar para lá, ele melhora aqui, bom? Então, no PGR, ele contempla os aspectos desta norma, incluindo, no mínimo, os relacionados aqui, riscos físicos, químicos e biológicos, igual a NR9, atmosferas explosivas, né, que está lá na NR19, aí deficiência de oxigênio também, que está na NR33, né, que fala de espaço confinado, a parte de ventilação, que é super importante, proteção respiratória de acordo com a instrução normativa 1, né, da Secretaria de Segurança ao Trabalho, investigação e análise de acidente, ergonomia e organização do trabalho, riscos decorrentes do trabalho em altura e profundidade em espaços confinados, riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais, equipamentos de produção individual e também de uso obrigatório, observando-se no mínimo constante da NR6, que é a NR6 que fala de EPI, tá bom? Estabilidade do maciço, né, que é da parte, o solo, né, então as rochas e tal, né, essa estabilidade, porque se romper, imagine os transtornos que não tem. Tá? Então, para fazer esse tipo de trabalho, principalmente mineração, aí você vê todos aqueles veículos que são fora de estrada. Acho que, não sei se eu já mostrei para vocês, acho que não. Né? Então, você buscar um vídeo aí, tem um vídeo que você pode escrever assim, ó, veículos fora de estrada. Quando você pega veículos fora de estrada, só a roda, ela dá uns 2 em você, só a altura da roda ela é gigantesca. E nessas horas, na mineração, são só esses veículos que são fora de estrada que podem circular. São gigantescos, gigante, muito grande, muito grande. Tá? O cara, para conduzir esse caminhão, ele tem que subir escadas, tem que subir, vai para lá como se fosse no 3º andar. Aí ele vai então dirigir, né? E hoje a tecnologia está tão avançada que o pessoal está colocando tudo, né? Esses caminhões por controle remoto. E aí então o cara fica numa sala controlando ele. Aí a probabilidade de acidente ou incidente é bem menor, né? Então os caras já estão chegando nessa tecnologia, tá? Os carros para andar nesses lugares tem que ter uma antena em torno de 5 metros, né, com uma seta, né? Então, pessoa é proibido andar nesse lugar. Então, qualquer carro que circule lá, o cara tá com aquela antenona, o cara do caminhão vê, trator, enfim. É um sufoco. Mas, enfim, por isso que é a questão da preocupação de ter um programa totalmente diferente, que os riscos são gigantescos. O pessoal coloca muita dinamite, né, para fazer a explosão nas rochas. Então é uma coisa de louco, é um monte de questões aí envolvidas com questão de segurança, tá? Nós temos aí o programa de gerenciamento de risco, o PGR, ele deve incluir as seguintes etapas: antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, inclusive, as informações do mapa de risco elaborados pela CIPA-MIN, a CIPA da mineração, quando houver avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores, estabelecimento de prioridades, metas e cronograma, acompanhamento de medidas e controles implementadas, monitorização da exposição dos fatores de risco, registro de manutenção dos dados por, no mínimo, 20 anos, e análise crítica do programa
pelo menos uma vez por ano, né, contemplando a evolução do cronograma com registro de medidas e de controles, tá? Isso é o PGR, que é o que a gente vai ter que fazer agora no lugar do PPRA, tá? O programa de gerenciamento de risco e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA normal, né? Aí vem, desobrigam-se da exigência do PPRA as empresas que implementarem o PGR. Então, com base nessa fala, com base na 223713, tá, que é o item da norma da NR 22, eles chegaram à conclusão que esse PGR, ele é muito eficiente. Esse PGR, ele é o que tem que acontecer em tudo que é lugar. Esse PGR tem que dar uma enfeitada melhor nele, porque ele é fantástico, ele é magnífico, seguindo esses passos, né? Então, com base nessa fala que desobriga essa exigência do PPRA nas empresas que implementaram o PGR. Então, acabou. Só que a lei não é essa agora, né? A lei vai mudar, tá? Já foi alterada, mas ainda tem prazo para isso, tá? Não vai ter mais o PPRA. Mudou o PPRA para PGR. Beleza? Gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Nesse slide 13 e amanhã a gente continua, tá bom? Agora eu vou abrir para vocês perguntas sobre o tema, tá bom? Quem tem alguma pergunta para fazer? Ô, Hamilton. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa ela fica doente, mas não foi por causa de acidente de trabalho, ela tem que entregar o atestado no SESMIT ou é no RH? Então, sempre no RH, e o RH que encaminha para o departamento médico, tá bom? Então, como que funciona? O camarada, ele ficou afastado por alguma coisa, entendeu? Então, normalmente as empresas funcionam da seguinte forma: o camarada vem com atestado, tá? O atestado, ele não vai, quando a empresa tem um departamento médico, tá? Tô falando, a empresa tem um departamento médico. O funcionário não vai no RH, ele vai no departamento médico validar o atestado. Aí ele vai lá e entrega o atestado no departamento médico. Então, tanto a técnica de enfermagem ou a enfermeira, né, o médico, eles vão validar. O que é validar? Em primeiro lugar, ele vai ver, né, ele tem acesso a isso, para ver se o atestado não é falso. Então, ele vai ver o CID que você tem para ele registrar, o CID, né, lembra essa vigilância que tem epidemiológica, então ele vai registrar lá, tá? O CID, tá? Seu nome, CID, tal, ver a veracidade do seu atestado, até para saber se o seu CID tem relação com a sua queixa, e aí ele anota isso. A partir daí ele te chama. Então fala, Luciano, vem cá, o que aconteceu com você? Aí você vai narrar para ele. Ó, doutor, aconteceu isso. E quais foram os procedimentos? Isso. A partir dali, você tomou remédio, tomei, tal, beleza. Ele vai validar o seu atestado. Tá? Então, ele já tem certeza absoluta que o seu atestado não é falso. O CID tem relação com o que você está falando, tá tudo certo. E ele vai até ver se tem uma relação com a atividade laboral ou não. Mas isso, ele também vai fazer anotação. Ele valida o seu atestado, ele bate um carimbo, né? Tipo, ok, né? Tá validado, né? E aí ele manda para o departamento médico, aí pro DP, né? O RH. Aí no RH você entrega, que é o quê? Para entregar lá, para os caras não descontar seu salário, aquelas coisas da toda, mas já foi validado para o departamento médico. Entendeu? Isso é muito importante. Porque quando você leva direto no departamento de RH, o RH ele pega e joga lá no monte. Se é falso ou não, nossa, o departamento médico já pegou um monte de problema. O camarada falsificou, acho que pegou o atestado da mulher que estava com cólica menstrual. Entendeu? Então, o homem ter cólica menstrual, né? O cara não se ateve nada. O cara só trocou o nome lá e colocou o CID que tal e pau no gato. Não entendia o que é CID, aí quando chegou lá, o médico já olhou, já viu que tinha coisa estranha, aí foi ver o CRM, o médico é um ginecologista, até
Em hospital público tudo bem, mas cólica menstrual já fica um pouco estranho, né? Então já fica evidenciado que é falso, entendeu? E isso dá justa causa, porque é falsificação de documento, então isso já dá problema sério. Pode falar. Porque, tipo assim, foi no RH entregar o atestado. Só que eles falaram assim que tinha que entregar no SESMIT. Mas SESMIT não é departamento para você entregar atestado. Não, não é. O que talvez foi falado é para entregar no departamento médico para ele validar. Né? Então vai lá no departamento médico valida isso, né? O departamento médico vai lá, vai validar isso, vai bater um carimbo, né? Validando isso, vai fazer os registros dele, depois você volta ou internamente o cara manda pro RH, manda no malote e tal, e morreu o assunto, entendeu? Ah, tá. Tá, ô Mavica, quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha estendida? Quero. Deixa eu ver se eu entendi direito. PPRA, enquanto PPRA, se eu aplico o PGR, eu não preciso aplicar PPRA? Só no caso, veja só. Nós estamos falando da mineração. A mineração, ela tem que fazer o PGR, ela não é obrigada a fazer o PPRA. Então, lá no 22.3713, ele fala: desobrigam-se da exigência do PPRA as empresas que implementaram o PGR. Quais empresas? As empresas mineradoras, são só elas, tá? Porque antigamente, então, elas faziam o PPRA e mais o PGR. Então, peraí, aí entraram em conflito e falaram: não, é um ou outro, tal, que o PGR é a mesma coisa que o PPRA, é igual o LTCAT e o PPRA. Tá? E aí, não, faz um, tal, e o assunto ficou meio parado, aí optaram por fazer o PGR. Normal em todos os segmentos, tá? Vai ser obrigatório só o PGR, vai sumir o PPRA, mas não é agora. Hoje é PPRA, tá? Hoje é PPRA. Essa do PGR vai começar lá o ano que vem. Tá? Então, eles vão dar prazo para começar, até mesmo porque seu PPRA, se você fez seu PPRA agora, hoje, tá? No dia 10 de agosto, ele vai até 10 de agosto do ano que vem. Então, no ano que vem, quando você for alterar o seu PPRA, você entra no PGR, entendeu? Então, por isso que vai dar um tempinho ainda para se acertar. Mas, nesse caso, o PGR, hoje, é só obrigação das mineradoras. Você pode usar ele como outra ferramenta. Você pode ter um PGE, tá? Como a maioria das empresas tem, né? Com uma gestão de risco, com um gerenciamento de risco, tá? Então ele pode criar um programa de gerenciamento de risco. Você pode, né? Você pode criar um programa de gerenciamento de risco na sua empresa, não tem problema nenhum. Só que ele não sobrepõe o PPRA. Hoje, amanhã, que eu digo, né, o ano que vem, quando for, aí o PPRA sai fora, tá? O PPRA ele vai servir somente como metodologia para você fazer o PGR. Beleza? Ok, valeu. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Tá bom, não tem nenhuma pergunta, eu vou aqui... Eu tenho uma pergunta. Ah, tá, então fala porque eu ia cancelar a gravação, pode falar. Eu não assisti o encerramento da UC5, né, ponto 7. Calma, mas eu não sou só uma pergunta, é assunto sobre esse tema aqui ou outro tema? Porque aí eu vou abrir para falar de outros temas. Outro? É outro, então tá. Então deixa eu encerrar a gravação desse tema aqui, tá?